Olá, amigos do Brasil, tudo bem? Marcelo, no nono dia em Portugal e no quinto dia no Porto. Às vezes as pessoas perguntam: será que é melhor morar em Portugal? Tem mais qualidade de vida? Tá, existe um lado bastante subjetivo, cada um só que pode descobrir a sua própria resposta. Agora, alguns dados objetivos podem até ser inquestionáveis. E eu vou trazer um dado para vocês aqui hoje, apenas para conhecimento, reflexão, seja lá o que for. Hoje eu estava andando pelas ruas do centro e eu já tinha visto restaurantes aqui com preços mais baratos até do que em Lisboa, e entrei num restaurante de 3,50, 3,50 euros, um preço considerado barato aqui. Tanto é que quando eu entrei no restaurante fiquei até feliz. O restaurante cheio, você via que o pessoal que estava ali comendo mesmo era a rapaziada, um outro senhor também, uma outra família, mas não tinha essa pegada turística não. Era o pessoal com uniforme, você via que era o pessoal que estava trabalhando. Hoje é segunda-feira e estava ali comendo o seu comercial, o seu prato feito, equivalente a isso aí no Brasil. Pois bem, 3,50 euros. Vamos tentar fazer um pouquinho o comparativo com o Brasil, tá? O Brasil, vamos pegar aqui que esse equivalente a 3,50 era um prato comum, um pouco de arroz, um pouco de batata, salada e uma carne. A diferença que eu acho é que aqui parece que existe uma variedade maior de carnes. A gente sabe que o comercial no Brasil fica meio restrito ao bife, ao filé de frango, à calabresa. Alguns lugares tem bife de fígado e mais alguma outra coisa, costela, né? Aqui parece que a variedade de carnes que podem acompanhar o prato básico parece ser um pouco maior. Pois bem, eu vou fazer um cálculo. Eu também não sou muito bom em matemática, então vou tentar ser até um pouco é, didático, porque eu sei que muitas pessoas também não dominam muito a matemática, mas presta atenção só para você entender a informação final que eu quero colocar para você. Tá, vamos pegar assim, ó. O salário mínimo em Portugal é 557 euros. 557 euros. 557 euros. Eu vou dar uma subidinha para 600 euros, porque é difícil também quem ganha exatamente o salário mínimo, da mesma forma que o Brasil. Mas eu vou colocar como se fosse 600 euros para que a nossa conta fique mais fácil de ser entendida. Então vamos dizer, salário mínimo em Portugal, 600 euros. Salário mínimo no Brasil, R$ 937. Eu também vou dar uma subidinha porque vai facilitar a conta, R$ 1.000. Então vamos dizer que em Portugal o sujeito que ganha menos 600 euros, dando aquela arredondada, e no Brasil R$ 1.000. Vamos pegar então o sujeito que ganha 600 euros aqui e que ele precisa ou ele quer todos os dias fazer uma refeição, refeição simples, equivalente a esse prato feito, a esse comercial, uma refeição fora. Então, se ele vai gastar 4 euros, eu estou arredondando também, aí mais ou menos, né, o valor 4 euros, gastando 4 euros por dia, essa pessoa em 30 dias, também para ficar fácil a conta, em 30 dias, 4 euros, em 30 dias ele vai ter gasto 120 euros. Lembra que eu falei um pouquinho lá atrás que ele ganha 600 euros, então fazendo uma refeição fora por dia, ele vai gastar 120 euros. 120 euros representa 20% daqueles 600 euros que ele ganha. 20%. Estou falando aqui do português que ganha o salário mínimo e que faz uma refeição fora por dia. Claro que ele não é obrigado a fazer a refeição fora. Então ele vai gastar 120 euros e isso vai representar 20% do salário dele. Agora vamos pegar o brasileiro que ganha R$ 1.000, pouquinho também acima do mínimo. Se o brasileiro ganha R$ 1.000, vamos dizer que ele pague nessa refeição básica, esse comercialzão aí básico, R$ 15. Eu estou fazendo mais ou menos uma equiparação em termos do que é um prato simples aqui no Porto, né? Me refiro mais ao Porto.
e um prato simples aí no Brasil. Posso estar me referindo mais a São Paulo, mas vale também para outros lugares. Pois bem, então o brasileiro ganha R$ 1.000, tá? E ele vai comer todo dia, da mesma forma que o português, fazer uma refeição fora e vai pagar por essa refeição R$ 15. R$ 15 vezes 30, para facilitar a conta, que foi que eu fiz lá também. R$ 15 vezes 30 dá R$ 450. Lembra que eu falei que o brasileiro ganha R$ 1.000, esse salário mínimo? 1.000. Então ele vai gastar R$ 450 para fazer uma refeição fora. R$ 450 em cima de R$ 1.000 representa 45%. Se você lembrar do começo do vídeo, você vai ver que nas mesmas condições, o português que ganha o salário mínimo e fez a mesma coisa que o brasileiro, isso representou 20% do salário dele. E nessa situação que eu acabo de colocar, representou 45% do salário do brasileiro. Então veja bem, um português, alguém que está em Portugal ganhando o salário mínimo, nesse exemplo de fazer uma refeição por dia, comprometeria 20% da sua renda. No caso do brasileiro, 45% da sua renda. Claro que nos dois casos, o trabalhador poderia economizar esse dinheiro, ter algum tipo de vale, qualquer coisa. Mas isso é só um pequeno exemplo, um exemplo objetivo do poder de compra do salário. Espero que tenha ficado claro. E eu vou aqui colocar um outro exemplo, aí é um exemplo um pouco diferente. E é uma curiosidade também. Eu estava andando hoje pelas ruas do Porto e vi uma Decathlon. Decathlon, como você sabe, é aquela loja de esportes que existe no mundo inteiro. Tá? Tem até em São Paulo, tem uma que é colado ao shopping Lar Center, se não me engano. E parece que essa loja do Porto aqui, da Decathlon, abriu faz pouco tempo. Eu comecei a andar pela loja, comecei a verificar que eu já fui em algumas vezes nessa loja da Decathlon, em São Paulo, que é uma loja que tem bons preços, diga-se a verdade. Acho que os preços lá, muitos preços são bons, material esportivo, roupas, tênis, bastante variedade, é uma loja bem interessante. E eu estava andando por essa Decathlon aqui do Porto e fiquei com a impressão, que poderia até ser falha, de que as coisas aqui eram ligeiramente mais baratas do que no Brasil. Principalmente tênis, cheguei a ver alguns tênis assim de caminhada por 11 euros, que equivale a 44, 50 reais aí no Brasil. Não dá para ficar fazendo conversão toda hora, mas a pegada é mais ou menos essa. E observei algumas mochilas também, fiquei com aquela sensação de que era mais barato. Aí eu resolvi, só como curiosidade, eu olhei também uma bicicleta dobrável, essas bicicletas dobráveis para adultos, que é muito, a gente vê o pessoal andando em área urbana, que você deixa ela bem compacta, às vezes até leva numa sacola. Em São Paulo está começando a ter um pouco mais dessas bicicletas. Pois bem, essa bicicleta, eu até anotei o modelo aqui, porque depois eu falei, vou pesquisar, né? É um modelo, marca Tilt, T-I-L-T, e depois tinha um número lá que eu marquei aqui, mas não estou conseguindo achar, mas eu peguei bem o número do modelo. E eu vi que essa bicicleta na Decathlon estava por 150 euros. 149,99, 150 euros. 150 euros vai dar aí, pega um pouquinho, o euro a um pouquinho mais de R$4. 150 euros vai dar entre 600 e 700 reais. Entre 600 e 700 reais. Eu anotei isso daí, falei, puxa, é um produto que eu olho, mas nunca tenho coragem de comprar, ou por causa do preço, ou porque eu penso, se me assaltarem aqui, vai ser a maior grana que vão levar, tal. Mas eu já tinha observado, eu fiquei com a sensação
de que pagar 150 euros, equivalente a 600, 700 reais nessa bicicleta, estava barato. Falei, poxa, mas essa bicicleta, esse tipo de bicicleta não é esse preço, né? Tá. Pois bem, cheguei aqui em casa, entrei no site da Decathlon do Brasil. Entrei na de Portugal, no site, vi que realmente era 150 euros, né? Aí peguei, anotei, vi o modelo direitinho e falei, vou entrar no site da Decathlon do Brasil. A mesma bicicleta, R$ 1.100. R$ 1.100. Veja, na situação que eu relatei aqui em Portugal, o equivalente a 650, 700 reais. Ou seja, no Brasil, aquele mesmo sujeito que eu falei para você, que é o cara do salário mínimo, né? Aquele mesmo sujeito, se quisesse comprar essa bicicleta, ainda ia faltar 100 reais, porque lembra que eu falei que ele ganha R$ 1.000? No Brasil ia faltar, claro que tem aquele negócio para pagar em 10 prestações, mas lembra que eu falei? Ele ganha 1.000, se ele quiser comprar essa bicicleta, ainda falta 100, ainda falta 100. Na mesma situação, o português que ganha 600 euros, situação que eu coloquei lá atrás, salário mínimo, um pouquinho a mais, o português que ganha 600 euros, ele comprometeria 150 euros para ter essa bicicleta, ou seja, 25% do seu salário, um quarto do seu salário. Ou seja, o brasileiro trabalharia um mês inteiro e não conseguiria comprar a bicicleta, e o português trabalharia o mês inteiro e aquela bicicleta representaria 25% e ele ainda teria os outros 75% naquele mês para continuar vivendo. Eu quis fazer esse vídeo sobre essas coisas só para uma reflexão, tá? Para a gente pensar, pense o que quiser também. Agora, como para não ficar muito longo, eu vou gravar uma segunda parte hoje desse dia de hoje. E aí vai ser curtinho, só para falar uma bobeira ou outra também, tá? Até já. Obrigado pela atenção. Tchau.